Olá, pessoal do YouTube. Estamos aqui para apresentar o trabalho Segurança e Insegurança, o poder do tráfico. Estamos aqui, eu, Alexandre Santos de Oliveira, Vanessa Natália, José Pedro e Raimundo Ribeiro. Professor do docente Edmar Silveira. Bem, vamos começar. A sociedade em geral está amedrontada com a crescente onda de violência que assola nossa cidade. Violência que tem como de suas causas o tráfico de drogas e o crime organizado em geral. Nesse aumento dos índices de violência, ficamos cada vez mais expostos e sujeitos à ação de criminosos, crendo mais ainda na importância da repressão desses crimes por parte do Estado e desejando que ele invista naqueles que, além de serem expostos ao mesmo nível de risco que nós cidadãos comuns, correm risco em dobro devido ao seu dever de nos proteger, ou seja, os policiais. Daquele, aliás, é difícil separá-los, partindo do princípio que o crime organizado precisa de dinheiro para se manter. O tráfico é o antecedente. O importante mesmo é termos a consciência de que os dois juntos são os maiores responsáveis pelo atual cenário de violência que enfrentamos e que, infelizmente, parece não ter solução. Apesar dessa incerteza sobre o futuro de todos nós, devemos acreditar que tem solução sim, mas consciência é só acreditar não basta. Temos de tomar atitudes. E o tema segurança pública não pode ser somente uma proposta de campanha eleitoral. Tem de ser encarado como prioridade, pois necessitamos dessa proteção do Estado para continuarmos vivos. Nossas polícias têm de serem reestruturadas com o propósito de prestar o serviço que todo cidadão merece. Tais medidas vão desde salários dignos e estrutura a treinamento adequado a público, e isso irá desempenhar suas funções. Não podemos acreditar que sairemos vitoriosos desse confronto com pequenas ações, pois o crime está cada vez mais investido e mais se organizando. Porém, repressão é tudo. A repressão não é tudo. Ainda que um combate eficiente seja eficaz para diminuir os crimes, aliado à qualificação do poder de reprimir o Estado, tem de ser desenvolvidos trabalhos relacionados à prevenção. É melhor e muito mais barato, em termos financeiros e sociais, afastar uma criança do crime hoje do que ter que trocar tiro com um adulto de manhã, que, devido à falta de oportunidade, foi, ainda criança, aliciado para o tráfico, a porta de entrada na vida criminosa. Sendo assim, só conseguiremos realmente fazer frente aos atos de violência sofridos diariamente por toda a sociedade quando a ofensiva aos crimes, seja tráfico, crime organizado e demais crimes, for desenvolvida com ações planejadas de repressão e prevenção. O surgimento do tráfico. O surgimento de uma atividade considerada ilícita ou ilegal da economia possui estrita relação com a dinâmica política mundial. Isso porque a difusão da doutrina neoliberal ou neoliberalismo promoveu intensas modificações no mercado de trabalho, aumentando o número de pessoas desempregadas ou precariamente empregadas. Vale lembrar que, além destes fatores, a doutrina neoliberal contribuiu para uma menor participação do Estado na economia. O período neoliberal teve início em fins da década de 70, com as políticas implementadas pela então primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, coincidindo com a proliferação de redes ilegais da economia. Não é correto afirmar que estes fatores estão interligados, mas, diante do quadro de precarização do trabalho, as redes ilegais funcionaram como válvulas de escape para a população que não encontrava trabalho formal. As redes ilegais do poder são consideradas poderes paralelos, mas existem autores que sustentam que estas redes estariam plenamente integradas ao sistema legalmente reconhecido, que auxiliaram economicamente estas redes para que as mesmas não deixassem de existir. Vários são os exemplos de redes ilegais. São elas tráfico de drogas, tráfico de mulheres,
tráfico de crianças, tráfico de armas, entre outros. A título de exemplo, destacaremos o tráfico de drogas no mundo, uma vez que esta é uma das atividades responsáveis por grande movimentação de capital na chamada economia ilegal. O tráfico de drogas corresponde a uma atividade ilegal poderosa, uma vez que não existe países que não sofram sua influência, direta ou indiretamente. Esta atividade mobiliza grande número de pessoas e também um enorme montante de recursos jamais vistos na história. Essa atividade se expandiu a partir das facilidades de deslocamento e transporte que o atual período do técnico informacional proporcionou ao mundo. Essa atividade conta com diferentes etapas, sendo, por isso, considerada altamente dinâmica. Isso porque ela se desenvolve desde a produção de sua matéria-prima até os fluxos comerciais, bancários e de transporte da droga já produzida. Cada etapa do tráfico de drogas é desenvolvido por grupos distintos, que se estendem do camponês, produtor rural, até o revendedor, que pode estar em outro país, distante quilômetros de onde ela foi produzida. Assim, observa-se que o tráfico de drogas impõe uma divisão internacional do trabalho, em que os países periféricos são aqueles que produzem a droga, enquanto os países centrais são responsáveis pelo consumo e acúmulo de capitais, gerados a partir dessa atividade. Países de economia intermediária, como o Brasil e o México, tendem a atuar nessa rede ilegal, fornecendo industrializados utilizados no benefício da droga. Dessa forma, observa-se que o tráfico de drogas se utiliza da mesma lógica empresarial a que recorrem as multinacionais. Em outras palavras, os países que estão menos integrados ao circuito da economia formal são os que apresentam condições para que as redes ilegais se desenvolvam, tais quais mão de obra barata e vulnerável, facilidade de controle, pois possuem estados corruptos ou francamente ativos, além de condições físicas favoráveis à produção de matérias-primas necessárias à elaboração da droga. O tráfico de drogas possui vínculos estreitos com o Estado e com o capital estrangeiro. Grande número de estados, sobretudo aqueles de países periféricos, tem ligação com o poder do narcotráfico. Vale destacar que o tráfico de drogas é responsável pela manutenção de grupos paramilitares e guerrilheiros, além de alimentar ditaduras e governos corruptos. Os geógrafos Carlos Walter Porto Gonçalves e Rogério Hasbart sustentam que os movimentos separatistas como os de Mindanao, da Filipinas, e o da província de Aceh, Indonésia, são claramente sustentados com recursos oriundos do tráfico de drogas. Além deste, os geógrafos argumentam que os governos do Afeganistão, Paquistão, Camboja e Peru revelam seus vínculos com o tráfico de drogas. Portanto, o montante de capital que esta atividade gera acaba criando relações de interdependência entre o poder legal e o poder ilegal. Assim, um colapso nesse circuito poderia originalizar o colapso do próprio capitalismo globalizado. Cabe destacar que a ligação entre os dois circuitos, legal e o ilegal, é feita por meio da lavagem de dinheiro. A rede ilegal é favorecida pela existência de lugares onde a legislação e o controle sobre a circulação de dinheiro ilegal é menos rígida. Os chamados paraísos fiscais, como as Ilhas Caimã, no Caribe, Ilhas Maurício, no Índico, e também lugares estrategicamente posicionados como Hong Kong, Singapura e Gibraltar. Em suma, podemos afirmar que o comércio de drogas ilícitas tem características de uma atividade multinacional, atuando na escala global. No entanto, para que haja êxito, a atividade depende das condições locais de produção e consumo, como também de legislações e fiscalizações menos rígidas. Agora falando do tráfico no Brasil nas favelas. O Complexo do Alemão é um bairro da zona norte do município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Durante muitos anos,
foi considerado uma das áreas mais violentas da cidade. Porém, desde 2011, o governo do estado vem atuando no bairro através das unidades de polícia pacificadora, o que tem trazido resultados positivos quanto à diminuição dos índices de violência no bairro. Segundo o censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, seu índice de desenvolvimento humano era de 0,711, o 126º e último colocado da cidade do Rio de Janeiro. Seu núcleo é o Morro do Alemão. É oficialmente um bairro, embora parte de sua área seja erroneamente tratada pela população como sendo parte dos bairros vizinhos, Ramos, Higienópolis, Olaria, Inhaúna e Bom Sucesso. Em meados dos anos 90, foi tratada uma grande guerra no Morro do Alemão, a época em que era dominado pelo traficante Orlando da Conceição, o Orlando Jogador. Este acabou sendo morto numa emboscada por um outro traficante, seu afilhado Hernaldo Pinto de Medeiros, o UE. Nessa época, o complexo, o Comando Vermelho, perdeu o controle da área durante alguns meses para outra facção criminosa, o Terceiro Comando. Posteriormente, o Comando Vermelho recuperou o domínio sobre a maior parte do complexo. Uma parte, entretanto, o Morro do Adeus, permaneceu nas mãos do Terceiro Comando, mas em maio de 2007 foi tomado pela organização criminosa Amigos dos Amigos e voltou à esfera do Comando Vermelho. Em 25 de novembro de 2010, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Marinha do Brasil, fez uma operação especial para tomar o controle da Vila Cruzeiro. Os traficantes fugiram para o Complexo do Alemão e no dia 26 de novembro, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Federal, a Polícia Civil e as Forças Armadas se posicionaram nos arredores do Complexo do Alemão, buscando tirar o controle do tráfico nesta região, como foi feito na Vila Cruzeiro no dia anterior. Nesse momento, houve uma intensa troca de tiros entre traficantes e policiais militares no início da noite do dia 26. 2 pessoas ficaram feridas, incluindo o fotógrafo da agência de notícias Reuters, Paulo Whiteside, baleado no ombro, e um motorista da imprensa que se escondia em um bar e foi atingido por estilhaço. Mais cedo, o traficante Anderson Roberto da Silva Oliveira, o Dandy, foi preso por policiais da Delegacia de Repressão. Há armas e explosivos também. Até aquela tarde, 36 pessoas já tinham sido mortas durante a onda de violência no Rio. A polícia apreendeu mais de 300 motos na favela do Cruzeiro, onde também foram encontradas munições e cerca de 2 toneladas de maconha, além de cocaína e crack. O Complexo do Alemão ainda era o refúgio dos grandes traficantes da favela vizinha, tomadas pela unidade de polícia pacificadora. Os traficantes, diante da perda de território, passaram a cometer aos terroristas pela região metropolitana do Rio de Janeiro, gerando desordem e pânico na população. Em 28 de novembro de 2010, o Batalhão de Operações Policiais Especiais e as Forças Armadas do Brasil fizeram uma operação para a retomada do Complexo do Alemão. Os traficantes fugiram pela mata, devido à sua topografia desigual. Nesta operação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais apreendeu cerca de 40 toneladas de maconha, cocaína e crack e armas de grosso calibre. Seria efetuado o balanço final somente no final da operação. No dia 27 de novembro, ao final da tarde, cerca de 31 traficantes se renderam à polícia. O Complexo do Alemão foi, então, controlado pela polícia com apoio das Forças Armadas. A comunidade passou a ser atendida por 8 unidades de polícia pacificadora. A 20º UPP Fazendinha, 21º UPP Nova Brasília, 22º UPP Morro do Adeus, 23º UPP Morro do Alemão, Pedra do Sapo, 24º UPP Morro do Sereno, Morro da Fé e entre outros. A comunidade possui atualmente 20 câmeras de vigilância para ajudar os policiais a manter a segurança na comunidade. Baseado em fatos reais que ocorreram nessa operação, foi escrito o livro
A retomada do Complexo do Alemão, escrito por Rogério Greco, André Monteiro e Eduarda Maia Bettini. Agora vamos falar sobre as causas e efeitos da violência e criminalidade urbana. A violência urbana que assola o nosso país tem como uma das causas sociais a desgraça moral advinda do egoísmo humano. Por não exercer uma saída positiva para a manutenção da paz social, a sociedade, até então considerada pacata, porém assustada com as ações delituosas, nas suas diversas modalidades, procura enveredar por caminhos violentos, sugerindo muitas vezes a punição capital, ou seja, a morte do delinquente como meio de superar de imediato o problema. Violência e criminalidade em São Paulo. Embora o crescimento da violência seja sentido pela população toda, estudos têm demonstrado que sua distribuição ocorre de modo desigual pela cidade. Grosso modo, pode-se afirmar que os crimes contra a vida concentram-se mais nas regiões periféricas, enquanto os crimes contra o patrimônio concentram-se mais nas regiões centrais, onde também se observa maior concentração e circulação de riquezas. Pesquisas sobre as taxas de mortalidade por homicídio dos 96 distritos municipais da cidade de São Paulo, em 1995, demonstra que essa discrepância é expressiva. No extremo, encontra-se os distritos de alto risco, com taxas de homicídio entre 65 e 111 por 100 mil habitantes, em contraste significativo com os distritos mais pacíficos, cujas taxas não ultrapassam 18,96, sendo 43 sobre 1000 a taxa geral do município. Estudo mais recente sobre os padrões da distribuição espacial da violência no município de São Paulo nos anos de 1996 e 1999 aponta para a elevação das taxas de homicídio tanto nos distritos menos violentos como naqueles tradicionalmente mais violentos, localizados na zona sul e leste da cidade. Em 1999, a taxa de homicídio do município elevava-se para 66 sobre 1000, mas não são apenas os homicídios que cresceram em São Paulo nas últimas décadas. Estudo a respeito do movimento da criminalidade, com base nos registros policiais relacionados no município de São Paulo entre 88 e 97, mostrou que os roubos, furtos, tráfico de entorpecentes, latrocínio e extorsões mediante sequestros apresentaram movimentos ascendentes nesse período. De todos os crimes observados na pesquisa, apenas os estupros apresentam movimento descendente em relação ao total de registros policiais. Partindo da análise da distribuição dos boletins de ocorrência dos 93 distritos policiais localizados no município de São Paulo, foi possível conhecer suas taxas de crescimento em 10 anos. Observando-se as taxas de crescimento, é possível afirmar que o medo da população não é infundado. As mais elevadas correspondem aos roubos consumados e às tentativas de homicídio. Em terceiro lugar, aparece o tráfico de entorpecentes. Muitas crianças entram no mundo do tráfico sem nem mesmo notar. Envolvem-se com pessoas ligadas ao crime, levam recados dentro das favelas e acabam virando o que os traficantes chamam de aviõezinhos. É o primeiro posto na hierarquia do tráfico. Uma vez dentro do ciclo do tráfico, fica difícil sair. O tráfico de drogas gera uma dependência parecida com a do uso de drogas. O poder, o reconhecimento, as informações privilegiadas, a hierarquia, as regras e o medo da morte são as características difíceis de deixar. Muitas crianças crescem nesse meio até se tornarem adolescentes. Em qualquer classe social, a adolescência é uma fase complicada, é uma época de construção de identidade, quando se começa a aprender quem se é. Para um adolescente de classe baixa que vive em uma sociedade racista e elitista, tudo fica mais difícil. Ele se sente ignorado, invisível e muitas vezes rejeitado. O tráfico acaba preenchendo essa lacuna, valoriza esses jovens, coloca-os num grupo onde são notados e respeitados. O adolescente se torna protagonista, produz reações nas pessoas, se torna alguém mais visível. Para muitos, a entrada do mundo do tráfico é uma tentativa desesperada de construir uma identidade.
Esses jovens convivem com a realidade do tráfico e aprendem as regras dentro desse sistema. Depois de aviãozinhos, crescem e assumem novas posições, viram fogueteiros, ficam no alto da favela e disparam fogos quando avistam a polícia. São olheiros para o tráfico. Com o passar do tempo, o tráfico também se tornou mais perigoso. As facções criminosas hoje possuem um grande armamento. Elas estão cada vez mais violentas e a rivalidade entre elas vem ocasionando guerras constantes. A luta pelo poder e o domínio do território tem feito muitas vítimas em um cenário de horror que apavora os moradores. A população da comunidade vive com medo da violência, das normas do poder impostas, das balas perdidas e dos tiroteios constantes. As regras do tráfico fazem com que os moradores mudem sua rotina. São regras essenciais para a sobrevivência nas comunidades comandadas por facções criminosas.